Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao seu programa favorito da TV Jovial, Filtro Zero. Estamos aqui para ser a sua companhia especial nesta manhã linda. E se não é inscrito no canal, aproveite já então se inscrever, ativar o sino de notificação e, obviamente, comentar muito. Por isso, mantenha-se deste lado para não perder absolutamente nada que vai acontecer aqui no nosso programa Filtro Zero. Hoje vamos falar de um tema que é muito presente na sociedade e que de certa forma tem incomodado muito, mas muito os jovens. Vamos falar sobre relacionamento versus pressão familiar. E em função deste tema, acabou agora de surgir aqui duas questões muito, mas muito pertinentes. A primeira é: será que a família tem o direito absoluto de interferir na relação de um jovem casal? Ou será que a família tem o direito de exigir filhos? Bem, esta e outras questões vamos então responder aqui no programa, ou seja, ao decorrer do programa. Por isso, temos aqui dois convidados que escolhemos especialmente para falarmos sobre esta questão. Tenho aqui comigo o Batista Constantino, que é orador. Seja bem-vindo ao Filtro Zero. É prazer, muito obrigado pelo convite. Batista Constantino, agradeço bastante pelo convite. Obrigado. Ok. E bem juntinho ao Batista está a Nasa Vidal. A Nasa aqui é influencer digital. Seja bem-vinda ao Filtro Zero, Nasa. Muito obrigada e estou muito feliz pelo convite. Já agora a casa é muito bonita. Uau, obrigada. E deixa-me dizer também que fiquem mesmo à vontade, já que estamos aí em casa. É para ficar à vontade. Boa, vamos conversar sobre essa questão que tem preocupado muito ou causado certo desconforto a muitos jovens, que é a questão da pressão familiar nos relacionamentos. E eu vou começar mesmo com o Batista. Batista, por favor, defina-nos o que é pressão familiar, do seu ponto de vista. No meu ponto de vista, pressão familiar vai consistir na influência de um agrupado número de parentes naquilo que são praticamente, no meu entender, o interesse dos demais em função de ver com que seja realizado vontades próprias, né? Porque acredito eu que nos fazendo uma pressão é bem notável que não é interesse particular meu. Porque se fosse interesse particular meu, eu mesmo iria atrás da coisa e não poderia então esperar que, de certa forma, algumas pessoas viessem, ou um número de pessoas viessem me cobrar aquilo que é mesmo para mim. É o que estamos a ver na prática. Exato. Mas ainda assim eu sou de opinião de que discordo com esta forma, que de certa forma têm praticado e deixado pessoas deprimidas e com determinada pressão psicológica. Ok. Sobre a questão de discordar, já vamos querer saber daqui a pouco. Vamos passar agora a palavra a Násia. Násia, qual é o problema de estar solteiro atualmente? Por que as pessoas incomodam-se de ver, ou seja, a família no caso, incomodam-se em ver um parente solteiro? Eu costumo dizer o seguinte: o problema não é te verem solteiro. O problema é que a fome assolou tanto. Há tanta dificuldade, mas agora com o disparo da cesta básica, então o teu alambamento, o teu pedido, o teu casamento é uma oportunidade para que alguns membros da família se alimentem, tenham comida por alguns dias, porque normalmente as nossas festas fazem 2 dias. Se acontecer na sexta, temos comida até no domingo. Então é por aí, é a fome que está a fazer os tios obrigarem os jovens a terem que entregar para o alambamento, o pedido do casamento, mesmo sem estarem felizes. Ok. Exatamente. Ok, fora essa questão da fome, né? Como a Násia acabou de se referir, quais são os outros motivos que levam então a família a pressionarem um certo parente para firmar um relacionamento? Eu costumo também a dizer o seguinte: normalmente os nossos familiares, nossos tios, quando percebem que não tiveram capacidade nem discernimento de dirigir os seus próprios lares, não é? Se refugiam aos sobrinhos e aos filhos, porque passa a ser como uma vergonha que ele assume de si mesmo, pelo facto de não ter atingido ou feito aquilo que é a projeção que ele devia dar o segmento à sua vida, e olha no sobrinho ou no filho como alguém que pode cobrir ou deixar que ele sofra
esse peso de consciência e de culpa, não é? Fazendo com que o sobrinho ou o filho pague ou faça aquilo que ele não teve tempo de fazer. Na verdade, ele exige qualidade dos outros, aquilo que ele não tem ou que ele não teve. Eu já não me formei, eu já não me casei, eu já não tive isso porque na juventude eu fui maluca, fiz o que não devia. Então você já não pode fazer. Ok, era o teu tempo, você não fez. Que tal perguntar aquilo que eu quero para a minha vida? Quais são os planos que eu tenho para a minha vida? Exatamente. Como é que eu quero caminhar? Não é? Não querem saber sobre isso, querem simplesmente pressionar. Mas tem de ser. Tanto mais é que hoje vemos muitos casos de suicídio, muitos casos de violência doméstica, porque o relacionamento que vocês obrigaram não estava feliz, não tinha consistência, não tinha a capacidade das pessoas olharem e vamos compartilhar isso. Acabam guerreando e os tios são chamados muitas vezes para resolver problemas que eles causaram sem eles mesmos perceberem que estavam a causar. Exatamente. Olha, Batista, a Násia tocou aqui num ponto muito interessante, que é a questão do familiar ou os tios não procurarem saber antes porque os motivos que levam a pessoa a estar solteiro por um tempo. E eu queria saber então, do Batista, será que este ponto é assim tão importante? Porque procurar antes saber os motivos que levam a pessoa a estar solteiro por muito tempo. Mais uma vez, obrigado. Okay. Este ponto que a minha companheira de carteira aqui frisou é bastante importante. As pessoas não têm noção. Nós na comunidade falamos... Isto é profundo. Profundo porque as pessoas devem começar primeiramente a perceber, a ter um pouco de contacto com a educação religiosa e começamos a perceber que cada um de nós só somos iguais na Bíblia e na Constituição. Isso teoricamente, porque na vida prática Deus nos pôs na terra, cada um com um propósito. E a gente precisa começar a perceber qual é o propósito de cada um. Sim. Houve pessoas na Bíblia que não tiveram parceiros. Houve pessoas na Bíblia que tiveram parceiro, mas ainda assim, olhando para essa questão, eu volto a reiterar que devem ter muito cuidado, porque isso é muito profundo. Porque uma pessoa que é privada de sua liberdade, ela acaba sentindo-se morta. E uma pessoa, quando profundamente sente-se morta, já não vê sentido em certas coisas. A título de exemplo, hoje na nossa sociedade vemos casais e hoje nós olhamos muito pelos exemplos de, olha, espumou. Olha, espumou está a virar... espumou. E olhamos isso com muita normalidade, infelizmente. Porque ultimamente nós não estamos a perceber, e nós falamos sempre na comunidade, nós não estamos em frequência com a natureza. A gente não está conectado, não estamos a vibrar a mesma frequência, não estamos, porque nós precisamos perceber e ler os tempos. Se antigamente era normal que os tios escolhessem e exigissem que as pessoas tinham de manter com quem manter, nós devemos aprender uma coisa. O tempo e a vida não é estática, ela é dinâmica. Ao passar do tempo, certas coisas vão aparecendo, certas coisas vão mudando. O que nós devemos fazer é nos adaptar e criar mecanismo de poder nos adaptarmos concernente à realidade. Primeiro, depois também, começar a pensar global. Hoje, eu nunca fui a um outro país, mas tenho pessoas que viajam e, por sinal, tenho uma amiga minha que é a doutora Dulce, a quem eu tenho muito respeito, desde já mando um abraço à doutora Dulce. Ela é uma das mulheres que me inspira e olho para ela como muito exemplo, porque é uma mulher que eu acho que ela, antes de se relacionar, não vou esquecer o que vou dizer, quando falamos de relacionamento, existem vários tipos de relacionamento. Existe relacionamento sério, relacionamento saudável, o ocasional. Eu me apeguei muito no saudável. O saudável, o sério até, não, o sério é aquele em que as pessoas traçam projetos de vida com quem vão poder partilhar esses mesmos projetos de vida. E esses traços desses projetos, as pessoas não fazem com determinados familiares. Você faz no teu interior, porque é sobre você ainda. Nós falamos sempre isso na comunidade. É sobre você. As pessoas devem ter o pendor
pessoas devem ter, como é que eu posso dizer, a sensibilidade de decidirem pelos outros, porque é a história dele que vai ficar marcada. Você não sabe o porquê que Deus lhe pôs na terra, você não sabe como é que você é um ser humano, que também é um ser imperfeito. Vai traçar perfeição a alguém. Ok. E pelo fato de sermos africanos e muito tradicionais, será que isso nos dá direito de interferir diretamente na relação de um familiar nosso? A interferência não é mal, não é mal. Nós devemos respeitar as tradições, sim, mas também já estamos numa era em que as coisas não ficam mais para o passado. Não quer dizer que devemos esquecer as tradições do passado. Nós respeitamos, sim, mas há aqui um senão, não é? Os nossos pais não tiveram talvez o acesso aos livros, à internet e tudo mais. E o estudo, conforme nos apresenta, não é aquele de forma muito aprofundada. Não é? Eles basearam-se naquilo que é a vivência deles, no tempo deles. Nós estamos num tempo diferente em que eles também fazem parte e vão, de alguma forma, se atualizando, não é? Fazendo parte daquilo que é a atualidade. Então, há uma necessidade enorme de que precisamos conversar e convencer os mais velhos de que as coisas mudaram, não é? Conforme disse o meu colega, não é sobre eles, é sobre nós, é sobre mim, é aquilo que eu quero. O meu tio, o meu pai vai sentar para decidir a minha vida. Quem vai viver essa vida sou eu. Okay. Quem vai viver os problemas sou eu. Há necessidade de se questionar ou dialogar para querer saber, não é, daquela pessoa que quer decidir o que é que ela quer da vida dele. Exatamente. Ok, nós olhamos muito para o fator idade, que é um erro muito grande. Ah, não, mas tu já tens X anos e já devias ter feito isso ou aquilo. Já devias ter atingido isso ou aquilo. Ok, a minha caminhada, você já procurou saber como é que eu tenho caminhado, quais são os obstáculos que eu encontro, não é? Qual é a tua participação nisso? Já perguntaste o que é que eu preciso para atingir um objetivo? Não. Querem que eu faça, que eu corra, que eu voe e que no final sentam apenas e escrevam a carta. Olha, nós vamos precisar X disso, X daquilo, X daquilo. Ok, já procuraram saber se a pessoa que vai estar comigo tem condições para isso? A família tem condições para isso? Ele trabalha, não trabalha? Depois disso, vamos viver do quê? Ninguém pergunta sobre isso. Queremos criar um ambiente festivo simplesmente e você que se vire. Então, se tu não tiveres discernimento, não tiveres certeza daquilo que tu queres e não tiveres voz, porque nós entendemos que contradizer ou dar a nossa opinião com relação ao assunto que nos pertence é falta de respeito, nós vamos ser sempre uma marionete. Vão nos manejar da maneira que acham que é correto, mas é a minha vida que estão a decidir. Não é isso, não é como um tribunal que eu cometi um erro e o juiz está aí, vai bater um martelo e dizer, olha, agora a sentença é essa. Não é assim que funciona. Estamos a falar de sentimento, estamos a falar de saúde mental, estamos a falar de estabilidade, não só financeira, mas espiritual também. Então há que se ter muito cuidado, conversar com os mais velhos, explicar a situação, não é? Porque até eles já estão num tempo mais atual, já conseguem ver as notícias e perceber como é que estão a andar as coisas. Então não podemos ter mais velhos tapados que simplesmente querem decidir pela barriga. Não. Ok, infelizmente há muita gente que não consegue acompanhar a dinâmica do tempo. Exatamente. Motivo pelo qual continuam a viver literalmente no passado. É verdade. A Nasa também tocou num ponto muito crucial aqui, que é a questão do fator idade. Muita gente que está na casa dos 30 melhor, vê-se muito pressionado a ter que manter um relacionamento, há muita cobrança que lhe é feita. E depois, solução, assumir um relacionamento com o primeiro que aparecer. Como é que vocês analisam isto? Olha, eu faço uma análise muito profunda. Estávamos a conversar nos bastidores, que eu tenho recebido muitos testemunhos, muitos, tu não imaginas o número de testemunhos, e a maior parte deles são muito tristes mesmo. Se cada membro da família dessas pessoas que escrevem para mim tivessem acesso, pelo menos no primeiro parágrafo, já paravam de ter certos comportamentos, não é? A idade não me obriga a fazer nada.
Eu digo que, tal como a Bíblia sempre diz, nos ensinou, aliás, há tempo para tudo. E há mesmo tempo para tudo. Ninguém pode me dizer que não, a melhor idade para fazer filho é com 25 anos, porque aos 30 ou aos 35 anos o corpo da mulher já não é aquele, pode ter problema. Nós temos relatos e testemunhos de mulheres que tiveram filho aos 40, 45. Não és tu que tens que ditar, minha vida é Deus. Não é? Tu não vais dizer que aos 30 eu terei problema, aos 40 eu não vou conceber, porque tu não és o dono da vida. Okay. Se o teu familiar não conseguiu conceber aos 30, eu não sou o teu familiar, eu não tenho a mesma veia sanguínea que talvez aquela pessoa, porque há muitos fatores, há fator doença, não é? A psicologia também, o psicológico, não é? Também entram para este número de coisas que impedem talvez as mulheres de terem filhos na idade que acham que devem ter, conceber, não é? Há tempo para tudo e tudo acontece no tempo de Deus. Se Ele permitir que agora é agora, se não é agora, não vai ser para agora. Você não pode ditar, olha, tem que ser daqui a 2 anos, porque quando tiveres 30 anos pode se complicar. Tu não és Deus para dizer que vai se complicar. Eu vou conceber quando Deus achar que é o momento certo e eu também achar que é o momento certo. Eu vou conceber e vai correr tudo bem, porque não és tu quem faz o meu caminho. Então esse fator idade não deve ser um mecanismo para reunir em condições de fazer festa e dizerem que agora casamos a nossa filha. Vocês estão a casar problemas, não estão a casar casais. Não é? Estão a juntar problemas, estão a transformar lares em uma grande guerra. Eu até um dia brinquei nas redes sociais dizendo, olha, eu como estou mesmo sem dinheiro e eu não sou pressionada, graças a Deus, porque eu sei me impor, eu sei conversar e na minha família respeita-se muito a decisão de cada um e que desde que cada um caminhe daquilo que é de forma correta e não fira, não é ninguém, está tudo bem, pronto. E eu brinquei, olha, estou à procura de um noivo porque eu preciso já apresentar um noivo ao meu tio, mas é o seguinte, vamos recolher o dinheiro das contribuições, vamos dividir, vamos fugir. Yeah. Sim, porque se é pedido que querem, disse, vão ter. Alguém disponível para fingir que é meu namorado, vamos apresentar uma data e vamos fazer o pedido. Quando eles darem o dinheiro, nós vamos dividir o dinheiro. E depois vamos... E os comentários? Não, olha, foram muitos. Tá bem, eu topo. Quanto é que eu topo? Não, vai depender da contribuição que a minha família vai fazer. Depois de receber o dinheiro, eu vou dizer, vocês estavam a me obrigar que eu tinha que ter um relacionamento. Eu não quero ter um relacionamento. Não é o momento para ter um relacionamento. Eu recebi o vosso dinheiro e investi nisso. Investi naquilo. E está tudo bem. Ok. Mas isso era só uma brincadeira. Não façam isso. Aqui os tios vão... Olha... Que bom. Batista, existe uma idade específica para ter que assumir um relacionamento? Dizer que existe, diria que sim, que é esta que está ali. Mas antes também depois de contribuir com isto, eu gostaria de fazer, a minha colega falou muito bem, e gostei dessa pergunta, é bastante pertinente. E eu, a título de conselho, porque acredito que muitos a essa hora estão nos ouvindo e estamos a transformar a vida, porque isto é impactante. O tema é impactante e muito importante. O que é que acontece? Devemos ser disciplinados. E os mais velhos devem aprender. Existe uma data, um limite de decidirem na vida dos filhos, dos educandos. Por exemplo, de 1 ano até aos 17, os mais velhos ainda podem estar lá para começar a lhes ensinar a caminhar. Exato. Mas nós, os jovens, já nesta fase, precisamos ser disciplinados. Precisamos ser aqueles filhos que transmitem exemplos positivos, que deixem os pais confortáveis, porque muitas das vezes também há famílias que só querem empurrar a filha porque ele também já não está a aguentar a pessoa. E isso é grave, E por outro, quando a gente está preparado, porque a nossa voz na família é ouvida em função também das tuas discordâncias e do teu perfil, comportamento. Porque o que é que acontece? Imaginemos. Temos ali os 10 anos, tu já estás a fazer tua 9ª, 8ª, 10ª. Tu tens várias formações, até você não tem muito. Vejas que estás a ser pressionado a fazer algo. Quando atinges, para não ter a praga que muitos famílias em África fazem provocar pragas dos filhos, com 18 anos, se tu discordas de determinadas ideias dos teus progenitores ou parentes, tu sais de casa.
conversas com um ou outro, porque duvido muito que os dois vão estar de acordo. Muitas das vezes cede em função do parceiro, para não chocar. Mas o que acontece? Em momentos de raiva, tu ao sair de casa, os teus pais ainda vão ficar tristes. Tem uma célebre frase de Bob Marley: não podemos ser todos como serão iguais. Terceiro, na tua família, se tu fores alguém com uma opinião diferente, vou te dizer uma coisa. Vão te dizer você é malandro, mas por detrás te vão dizer essa pessoa. E o que é que vai fazer dizer isso? Vai ser em função das coisas que você vai ir fazendo depois de sair da casa dos teus pais, ou de cada decisão que você tomar e seguir. Mas quando nós estamos a tomar decisão, devemos tomar decisão não por emoção, não por influência, mas por decisão própria. Porque aquilo, eu vou voltar a reiterar, é para si. Aquilo não é para ninguém. O que você faz é para si. O que você faz é para si. O que é que eu também olho muito, por exemplo, uma questão da Bíblia. Todos nós que estamos na Terra, Deus tem um propósito. Os propósitos vão ser diferentes cada um do outro. Se alguém saiu na casa da mãe dele com 40, se alguém saiu com 20, se alguém saiu com 15, isso já estava escrito. No livro de Isaías 49, não vai pegar a moda, diz assim, Deus disse: eu lhe escolhi eu lhe nomeei, lhe escolhi nas entranhas da sua mão. Quer dizer, Deus já sabia quem o Batista seria. E por outra, nós precisamos, principalmente nós, precisamos ser um pouquinho mais disciplinados, com tudo em que dizer. Uma amiga convidou-te para discutir com a amiga. É normal, mas não vá por ele, vá por ti. Por quê? Porque às vezes aquela praia não é a sua, aquele mar não é onde você nada. E quando tu chegares, nós também devemos ter determinação nas nossas decisões. Você não pode pensar. É sobre você. Isso então é profundo. É sobre você. É sobre você. Porque está no momento, ou seja, as pessoas que estiverem no momento da festa não estarão dentro do teu lar. Até podem estar no momento de tristeza, mas nem sempre aquele que está a sorrir conosco está feliz, está a desfalsar, nem sempre aquele que está aí triste conosco. Está triste, está a desfalsar. E isso aqui, sinceramente, hoje, a gente, não sei se é por causa da idade, a gente já consegue notar. Certos casais, certos familiares, certos filhos, uns não lidam-se bem com outros. Uns foram educados com respeito, outros com medo. Tem medo de falar, tem medo de divergir. Porque ele sabe, não, se eu dizer, vai lá fazer aquilo. Mas os nossos papais, devemos começar assim. A nossa geração toda, essa é a geração dela. Aqui não é hora, porque eles têm uma isso é regra, eu vou envelhecer. Eles vão ter de ir embora. Quem vai ficar? São eles. E há erros que devem ser cortados de geração a geração. Mas embora a Bíblia diz que haverá erros que irão pagar até a 4ª geração, mas nós, e às vezes a tua determinação de dizer que vais sair e não vais casar ou não vais ter marido, possa ser que é aquela quebra que está a fazer cair a praga ou a praga da tua geração. Mas como nós temos pouco contato com o espírito, a gente não percebe muita coisa espiritual, não percebemos. Exatamente. Nasa, não sei se tem notado o índice de pedidos, apresentações, que tem crescido na nossa sociedade. Será, no teu ponto de vista, será mesmo por amor ou muita gente tem sofrido pressão para terem que assumir um relacionamento de fato? Falando daquilo que eu tenho vivenciado, né? O meu perfil acaba sendo um confessionário. E eu recebo muitas coisas, recebo muitos testemunhos, muitos desabafos. É relativo porque uns porque querem, outros porque a pressão já é demais, não aguentam e têm que ceder a isso. Mas posso te garantir que com a subida dos preços vai diminuir. Já não vamos ter muitas festas. Vai diminuir, vai mesmo. Se a pandemia nos ensinou a empreender, não é? Se a pandemia nos ensinou a empreender, então a subida dos preços também vai nos ensinar que o relacionamento sob pressão não é a saída.
Então nós vamos ter que nos disciplinar e olhar, não é, para aquilo que é o atual, é o estado emocional, é o propósito, para aquilo que a gente quer e busca para a nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte, eu nunca vi um casal de jovem que não tem condições, não é, e dizer assim, tá bem, vamos formalizar simplesmente aquilo que é o obrigatório por causa da tradição que temos que fazer, a entrega vai ser entregue, mas sem festa. Nunca vi. Eu ainda estou à espera dessa fase, eu acredito que a fase é agora, vai acontecer. Exato. Olha, Nasa, a família é um elemento muito, mas muito importante para a sociedade. Mas até que ponto a família deve intervir na decisão de um casal? A família não decide. Se é casal, é porque são adultos. Se decidiram ficar juntos, é porque têm discernimento. É porque têm capacidade para decidir a sua vida. A família não decide. A família opina. A família dá diretrizes. A família orienta. A família busca exemplos daqueles mais velhos que já casaram, que já passaram. Assim, cada vida é uma vida, cada casal é um casal. O problema que o meu pai e a minha mãe passaram, o tio passou, não quer dizer que eu vou passar. Está amarrado e está quebrado. Temos que começar a quebrar isso. É verdade, nós não somos iguais. Os tempos não são iguais. As ideologias não são iguais. Talvez ao longo da tua caminhada tu fizeste alguma coisa de errado que me possa servir de exemplo para que na minha geração não volte a acontecer. Então, o tio, a mãe, o pai não pode me dizer eu passei por isso e eu não quero que tu passes, então fazer assim. Não vou passar. Não é? A família não decide nada sobre a vida de um casal que decidiu se juntar. Se decidiram juntar-se é porque são adultos. E se são adultos, têm capacidade de resolver seus problemas. Vão expor na família, a família vai direcionar e dizer aquilo que acha que é o caminho correto para caminharem e então fazerem dar certo o seu relacionamento. Nós somos imperfeitos, não é? E quando duas pessoas se juntam, não é para elas se tornarem iguais. Não é? Nós viemos de educação diferente. Tu foste educada por teu pai, tua mãe, teu tio, ou às vezes pelo vizinho, e eu fui educada por uma outra pessoa. Não é? Nós vamos conversar. Nós vamos colocar na mesa aquilo que é a ideologia de cada um, não é? A forma de levar as coisas de cada um, e vamos ver um ponto que nos vai ser compatível, mais ou menos, normal daquilo que é o caminhar do relacionamento. Não quer dizer que pelo fato de eu me juntar a ti, eu tenho que dançar a tua música. Onde é que fica a minha pessoa? Eu não valho nada, não valho, aliás, tens que me ouvir, tens que saber o que é que eu acho disso. Como é que queres que a gente leva este relacionamento? Não, vamos fazer para o bem dos dois, vamos fazer assim, assim, assim. Quando for 50-50 está tudo bem. Quando não for sob imposição, primeiro é que eu já vim me juntar por causa da pressão familiar, da pressão social. Chego no lar, também vai a imposição do parceiro ou da parceira. Não vamos viver. Nós estamos a privar a liberdade das pessoas de serem elas mesmas e dizerem que eu gosto de fazer isso. Mas, atenção, o meu gostar, se tiver a ferir a outra pessoa, eu tenho que ter a empatia e a capacidade para parar e dizer não. Se está a ferir e eu estou feliz, então não é um relacionamento. Nós temos que encontrar um meio termo. Eu estou bem, tu estás mais ou menos, estou mais ou menos, e aí vamos caminhar. Nós vamos agora para um curtíssimo intervalo, portanto, não saia daí e volte conosco. Chegou o canal do YouTube que tem a sua cara. Está no ar a televisão mais jovem do país. TV Jovial. Uma televisão de jovens para jovens. Subscreve o canal TV Jovial no YouTube e acompanhe as melhores entrevistas com os melhores artistas. Assim não é... Eu não o vejo como humano. Um ser assim, eu não converso. Assista ao melhor de cultura geral com uma pitada de humor. Viaduto e Ponte Pedena. Eu não conheço os dois. E viva intensamente a televisão numa nova dimensão. TV Jovial, de jovens para jovens. Contacto 938 05 1074. Bem-vindos à segunda parte do programa Filtro Zero. Hoje estamos a falar de um tema bastante preocupante, sim. Isto porque muitos jovens claramente vão se identificar como estamos aqui a falar. Estamos a falar do relacionamento versus expressão familiar.
Quem nos está a dar assim vários subsídios é o Constantino Batista, ou seja, o Batista Constantino, que é orador, e a Nasa Vidal, que é influencer digital. Antes de irmos ao intervalo, já vimos aqui bastantes aspectos, já responderam, os meus convidados no caso, já responderam aqui muitas questões. E a Nasa, antes de irmos ao intervalo, falava que os familiares não devem pressionar de forma alguma o casal. Eu quero saber se o Batista concorda com o posicionamento da Nasa. Eu concordo sim, concordo com a minha colega o posicionamento, porque eu continuo a reiterar que não é sobre os familiares, É sobre o casal. é sobre o casal. O casal é que tem autonomia de decidir. Os familiares têm o direito de dar parceiros de como eles podem caminhar, mas eles têm a liberdade de aceitar ou não, porque é eles que vão viver, é eles que vão traçar, fazer novos projetos, marcar novas gerações. O familiar pode, sim senhor, olha, por experiência de vida, dar o parceiro, mas decidir efetivamente, eles não têm noção. Não tem esse direito. Por isso não tem esse direito. Epa, a menos que seja aquele casamento como diz o Código Civil, o artigo, emancipados, né? Com menores de 16 anos. Esses sim, os mais velhos podem estar aí para acompanhar e decidir em função. Mas quando eles vão atingir a maioridade, deve ser esquecido a decisão primária dos progenitores. Isso deve ser esquecido. Isso deve ser esquecido. E também dizer que é um bocadinho triste, um bocadinho complicado quando pessoas que nem se conseguem decidir da sua própria vida vão decidir a vida dos outros. É muito complicado. É muito complicado eles porque eles não têm a noção. Mas mais do que ter noção, nós na comunidade falamos de autoconhecimento e de arquétipos. As pessoas precisam primeiro conhecer-se, aceitar-se e depois escolherem com quem eles vão partilhar suas coisas íntimas, com quem eles vão relacionar-se. Por isso é que é muito importante a decisão de escolher um parceiro não deve ser dos progenitores, muito menos da família, que a hora não deve ser dos familiares, não é? O que eu aconselho que devia ser feito era o seguinte: filho, estás com essa idade, vai fazendo formação, vai procurando trabalho, arranjando condições para tu viver sozinho para ter uma outra experiência. E quando, ao viver sozinho, encontrares alguém que conectes com ele, venha, nos apresente, mas a decisão é sua. Exato. Porque é você quem vai viver. Venha, nos apresente. E nós, como mais velhos, pessoas com experiência, pese embora as histórias são totalmente diferentes. É o que eu disse. O que aconteceu consigo vai vir a acontecer comigo. De forma alguma, porque se assim fosse, devíamos ter feito todos iguais, somos diferentes. Exato. Estávamos a falar aqui nos bastidores, assim, entre aspas, enquanto fomos ao intervalo, sobre a pressão que alguns familiares fazem em função dos dotes. E eu queria mesmo que os meus convidados falassem agora aqui que a câmara está ligada à discussão saudável que estávamos aqui a ter, em função dos tios que pressionam, porque em contrapartida vão receber os dotes, que não é pouca coisa. Pode ser, por exemplo, 1 milhão na carta, altas somas de valores prontos, né? E também o número elevado de grades e tudo mais. Eu queria trazer essa conversa aqui agora, já que estamos era uma conversa de off, mas pronto, precisamos mesmo falar sobre isso. Eu cresci sabendo, né, e vendo que os dotes ou o dinheiro que pedem para a carta vai para a noiva. Mas há 3, 4 anos, quando comecei a ouvir os testemunhos das pessoas que me seguem no virtual, eu comecei a me deparar com situações de que os dotes, afinal de contas, em algumas famílias, não vai para a noiva nem vê, vai para o tio. Isso eu considero uma venda, não é? O tio não
se apossa daquilo que se apodera daquilo que são os dotes, que o normal seria ir para a filha ou para a sobrinha, porque ela precisa de comprar as coisas dela, não é? É um dinheiro que o noivo dá e que devia servir o normal. Eu não sou tradicionalista, nem tão um pouco dotada talvez para falar com profundidade isso, né? Estou aqui a dar um input daquilo que é o testemunho e a vivência de proximidade que eu tenho com relação a este assunto, não é? Que acontece e eu vi em famílias próximas que eu tive o privilégio de ouvir na primeira pessoa. Que eu não acho, fiquei assim meio tanto quanto, por que o dinheiro tinha que ir para o tio? Pelo que eu saiba, o tio ou o pai recebe fato, não é? Recebe um E às vezes cigarro, até o pai nem chega a receber nada. Receba um maço de cigarro e está tudo bem, porque o dinheiro vai para a noiva e a noiva compra as suas coisas. Por exemplo, foi assim que aconteceu quando meu irmão fez o pedido. O dinheiro foi para minha cunhada e a minha cunhada comprou as coisas dele. Mas eu já me deparei com situações de que o dinheiro foi parar no bolso do tio. É esse dinheiro que faz os tios olharem até para as sobrinhas de 12 anos, já começar a projetar o pedido e o orçamento da sobrinha, porque ele sabe que vai receber dinheiro. Ele não está a fazer isso porque quer ver a sobrinha feliz, porque não é porque ele se coloca na posição de pai ou tio, não, mas é porque ele vai lucrar com isso, é a nicha dele. Então, até acho que tem 10 anos, ele já começa a ver. Você, quando crescer, quase tem que ter um marido bom para o tio. Não é um marido bom que vai tratar bem a sobrinha ou a filha, não. Ele está a falar de bondade com relação ao bolso. Ok, deixa-me só pegar essa deixa da NASA. É um exemplo prático, né? Ou um exemplo meu, posso aqui dizer. Somos apenas mulheres ou meninas. A minha mãe, infelizmente, não teve meninos. E algumas pessoas de fora, ele falou, não, vosso pai, sim, vai ter, ou seja, vocês têm negócio. São essas falas que eu costumo ouvir constantemente. Já viemos com essa ideologia de que quando temos meninas, muitas mulheres em casa, é sinal de que alguém vai faturar. O pai, o tio, teu pai vai receber muitos fatos. Só pensam por aí. O pensamento deles ou do tio ou do pai nunca é eu terei gente em casa, eu terei empresárias que estarão aí como jornalistas. Não, eles estão pensando lá. Ok, Batista, pensamos desta forma por sermos africanos diminuídos. Eu queria saber. Ou enquanto o Batista vai pensando, nós ver já como responder. Como africanos, eu até não olharia muito nisso, porque assim estaríamos a discriminar, a menosprezar. Como seres humanos, por mim é que eu acho que o termo correto devia ser assim. Como seres humanos, não devíamos pensar assim. Não devíamos pensar dessa forma. Não devíamos pensar dessa forma, me apegando naquilo que foi a pergunta da apresentadora. Estávamos a dizer no bastidor. 1 milhão, 2 milhões... podia ser cobrado naturalmente, mas o quesito importante é a finalidade deste dinheiro. Isto é muito importante, finalidade deste dinheiro. Atendendo que o casal é recente e tem coisas por comprar, o sensato seria que estes valores fossem ou tivessem finalidade para os fins do casal. Por outra, um conselho muito importante que eu deixo a todos pais, incluindo eu a mim próprio. Nós não devemos escolher, não temos esse direito de escolher, muito menos colaborar com certas escolhas de que nossas filhas devem manter pessoas que têm dinheiro. Nossas filhas devem manter pessoas que têm valores morais, pessoas que respeitam a dignidade da outra. Por quê? Porque hoje, infelizmente, tem muita gente com dinheiro no casal, mas que só vive de choros. Só vive de choros por quê? Porque o esposo teve noção, conseguiu dominar a família e percebeu que ele, tendo poder financeiro, domina até a esposa. Isso estamos a falar de causas que criam relacionamentos tóxicos. Quer dizer, ele sabe como é que vai manipular a família em função do valor. E a gente inibe, elimina a possibilidade de um ser humano ser feliz, de um ser humano viver. Então, isto é muito grave. O que se deve, eu digo sempre a mim mesmo, um dia tenho que olhar, que eu quero que a minha filha tenha como terceiro
é alguém que tenha determinação, resiliência emocional, acadêmica, alguém que tem sonhos e vai atrás do sonho. Ele não só interioriza aquilo, não só faz aquilo como teoria, mas sem vida prática. É alguém que respeita e gosta da minha filha de verdade. Eu tenho uma frase que eu muito guardo dentro de mim, que uma das vezes, aquela foi uma das frases que eu na época tinha sofrido acidente e eu estava com as pernas no gesso. A minha sogra ligou-me e eu estava assim, parecia que estava a dormir. A minha esposa estava em frente ao computador e a minha sogra, eu estava a ouvir a conversa. A minha sogra perguntou: Marcela, o teu esposo, o teu marido, te ama? Olha, não vou te mentir, esta foi uma palavra que eu guardei. E isso aqui acarreta muitos dos fatores, porque quem ama vai estar lá. Quem ama vai te respeitar. Não é que não te vai fazer sofrer. Atenção, somos seres humanos. Nós às vezes temos a péssima percepção e tudo vai ser bonito. Não. Vai ter dias de choro. Isso está no livro de Eclesiastes. Há o tempo de sorrir, tempo de sofrer. Agora, quando a gente tem o domínio de equilibrar o tempo de sofrimento, acabou. Exatamente. Vamos agora então ouvir das pessoas lá na rua, na nossa rubrica O que Dizem Por Aí. A pressão nem sempre vem daquilo que acontece, vem daquilo que as pessoas especulam e pensam. Porque eu não posso simplesmente fazer o que eles bem pensam. Eu tenho que tomar a decisão no momento certo de manter e eu ter uma relação formal, não seguir as pessoas. Uma das melhores formas de lidar, não é manter a calma, não é? E procurar não entrar em depressão quanto àquilo que nós ouvimos. Dizendo à pessoa que estava a me fazer pressão que eu ainda não estou preparada para fazer o que ele pediu ou o que ele quer, façam o que vos faz bem, o que vocês acham melhor. Não se deixem impressionar por pessoas que dizem que têm que fazer filho, têm que namorar, têm que manter. Não façam isso. Pois é, são estas as opiniões dos nossos internautas na nossa rubrica que dizem por aí. Um ponto aqui muito engraçado é a nossa internauta falar sobre a questão da não cedência das pessoas que pedem para que o casal faça já o filho. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham dos tios que cobram sobrinhos, ou seja, netos, né, aos sobrinhos deles? É normal, cada um pode dizer o que é normal, as pessoas são livres, digam o que querem, opinem, não é? Só não ouvir. Mas a família está no direito de cobrar um filho? Não tem que cobrar nada, eu já disse no princípio, a família não tem que cobrar nada. A família tem que procurar saber qual é o meu estado emocional, qual é o meu estado psicológico, qual é o meu estado psicológico. Primeira coisa é sentar e conversar. Tá tudo bem, o que é que se passa? Nós não podemos estar a cobrar. É assim, nós estamos a matar. Parece brincadeira, mas é muito sério. A pressão psicológica, nem todos têm capacidade espiritual para receber de forma saudável e continuar a caminhar. Muitos estão a tirar a sua vida. Muitos estão a se isolar. A vergonha, não é um dos fatores muito negativos da pressão psicológica. Quem se envergonha ou passa vergonha publicamente ou diante da família tem a tendência de se isolar, não é? E como passou uma tamanha vergonha, não vai querer aparecer. Ela vai achar que o melhor é desaparecer, porque foi envergonhada no seio familiar, foi envergonhada publicamente. As pessoas não têm que pressionar a nada, não têm que obrigar as pessoas a nada. Se tu sentes falta de alguma coisa que eu devia fazer, faça tudo na tua vida. Eu não posso dar o caso de preocupação. Não tem que se preocupar com isso. É a minha vida. Como fizeste, decidiste me ter. Se te obrigaram porque você cedeu. A obrigação, porque um dos maiores problemas é a cedência. As pessoas têm liberdade de falar sobre nós e opinar porque nós cedemos, nós damos aberturas para que as pessoas falem. Se a gente coloca limite já desde o começo, já saberá que daqui para aí eu não posso. Ali é a vida dela, é a decisão dela.
Quando tu te abres para tudo e para todos, você está exposto a tudo e a todos. Vão decidir a tua vida e vão brincar como se estivessem a meter um boneco na mão e a manejar. Não é como aqueles carros de brinquedo que tem comando. Se eu quiser que ele vá para a direita, eu vou pressionar o botão na direita. Se eu quiser que ele vá para a esquerda, e vão manipulando as pessoas. Nós não somos bonecos, nós não somos brinquedos, temos comando para serem manipulados. Está tudo bem, nós podemos conversar. Olha, na minha ótica, esse assunto, não é? Isso se eu te der a abertura de falar do assunto. Não é você por si, não és tu, aliás, tomar a liberdade e achar que deve tomar as rédeas de uma situação que eu nem sequer te convoquei para tu opinares. E achas que, por a olho nu, eu acho que a fulana não está bem, vou ainda lá ter com ele. Às vezes é a tua visão, às vezes é o meu mecanismo que eu vou usar para fazer alguma coisa, eu vou ter que funcionar desta maneira. É assim, tem que ser feito, meu. Por favor, Batista, quer acrescentar? Vou te dizer, é profundo, sabes? É estranho como é que alguém que não se decide. Não vemos aqui uma situação caricata. Alguém de 40 anos que não esteja a apresentar ninguém. Este indivíduo não pode sofrer nenhuma pressão familiar? Olha, é assim, eu vou me pegar novamente na questão que eu me pego muito a Bíblia, gosto muito, porque é que mais me conecta, não é? Propósito. A gente não sabe. Qual foi o propósito dele na Terra? A gente não sabe. Nós vivemos muito a fazer julgamento, a perder tempo a construir vida dos outros, quando a nossa está parada. Nós devemos primeiramente fazer. Nós tivemos uma abordagem dessa no Palestrar Angola de arquétipos, de epigenética. O que é que acontece? Existem coisas que são genéticas, mas existem coisas que a gente vai aditar. Mas na nossa vida, a gente não nos pode viver, nos deixar influenciar. A minha colega falou muito bem. Quando começarem a... Primeiramente, o importante é saber a idade. Mas mesmo ainda sendo teu filho, naquela fase toda, você vai só ele construir. E, de certa forma, por ele não ter uma capacidade de consciência mais adulta, certas coisas eles também dizem, não faça isso, não faça aquilo. Mas quando ele atingir uma certa idade, ali termina a tua liberdade de começar a decidir por ele. Porque agora ali é ele. Os 40 anos, da casa da velha, normal. como dizem. Não, é normal. Não, é normal. Não importa. É normal, 60, independentemente 50. da idade... Também da situação. Merece... Porque muitas vezes o de 40 anos, desculpa, meu colega, muitas vezes o de 40 anos não está aí, não está estático na casa da velha porque ele quer. Imagine, a minha mãe tem 3 filhos. Dentre os 3, eu tenho uma irmã que é especial, que é a primeira filha da minha mãe. Está o meu irmão, que é a minha irmã, e está eu. A minha irmã mora com a minha mãe. O fator idade não pode ser levantado como um impedimento para uma ou outra coisa. Porque há um porquê nisso. Não é? Tem 40 anos, está na casa da mãe, em que condições? Por quê? Entende? Está lá. Tem aqueles filhos, aqueles pais que têm filhos que moram fora. Eles já têm uma maioridade, não conseguem mais se movimentar sozinhos, ir ao bar, ao hospital sozinho, e tem outros filhos, ou 1 ou 2 que vivem com eles. Se outros estão fora e tem esses em casa, a esses mesmo que tiverem 50 anos, você vai dizer que tem que sair de casa, quem vai cuidar dos pais? Às vezes está lá por causa disso. Porque ele precisa auxiliar os pais. Atenção, também tem situações que, infelizmente, os filhos, cada um foi para o canto dele, mesmo a casa da mãe tendo muito espaço, não é? Abandonaram os filhos porque tiveram que manter, que também é normal. E os pais tiveram a necessidade de adotar ou resgatar alguém da rua que não tem social, precisa de um auxílio. Porque precisa de ter alguém aí que lhes vai auxiliar, que lhes vai fazer de comer, que vai controlar, porque a trabalhadora não vai ser interna, vai fazer os seus deveres e vai embora. Ok, Nádia, nestes termos, não estaria a condicionar a vida do próprio filho de não, 40 anos? Porque aí é a decisão dele, não é obrigatoriedade. Não lhe disseram que ele tem de ficar aí. Por si só, olhou a situação dos pais e disse que eu tenho de permanecer. Veja o meu caso.
Eu saí da casa da minha mãe, eu tinha 22 anos. Eu conversei com a minha mãe, aquilo não foi decidi, vamos para, comecei a planificar sem ela saber, e depois quando chegou perto disse, não vou sair não. Eu sentei e conversei, porque graças a Deus, a minha mãe tem 65 anos, tu não vais acreditar, ela tem uma mente tão aberta e tão evoluída e não é uma pessoa letrada, atenção. Não sei de onde sai a sabedoria daquela senhora para entender as coisas atuais e atuantes, mas é uma pessoa que quando senta diante de uma situação e ela já consegue compreender e dar também para experiência de vida. A irmã mais velha dos irmãos, né? Eles são 8, ela é primogênita das meninas, é a segunda filha nesse caso. E eu não consigo perceber como é que aquela senhora é tão aberta para os assuntos tão atuais, não é? E ela consegue perceber, ela faz uma simbiose entre o passado dela e o presente que a filha quer viver, não é? E o presente dela, ela junta tudo isso e consegue dar uma diretriz, não é? Então, nesse caso tem que ser assim, assim e assim. Eu conversei e disse, olha, é um momento que eu preciso, porque aqui eu não consigo ver diretamente aquilo que tem que ser mudado. Mas aos 22 saiu para morar sozinha ou para morar sozinha? Para morar sozinha, eu não tenho ninguém. E quando tu vê, eu vou anunciar, já tenho, tem que ser assim. Ninguém, nenhum tio, eu duvido dizer, nem em tom de brincadeira, porque na brincadeira, onde as pessoas falam a verdade. Quando o tio começou até a começar a brincar, então, nenhum filho não, tem que ocultar já. Ele tem que entender que ele também tem os filhos dele. E a minha mãe não faz isso então, com os na forma como vamos falar com os tios. Na boa, com respeito, sabe? Sim, estamos a passar a informação para muitos que vão ter má interpretação. É que os tios também sabem a quem vão se dirigir ou abordar com relação ao assunto do relacionamento, eles já sabem. É que pode ser a abertura que nós damos para as pessoas falarem e decidirem da nossa vida. Não é? Se o meu tio tem os seus filhos e a minha mãe não fala, não implica, não obriga, o tio tem que aprender com a minha mãe. Tá certo, tá certo. Vamos agora então ler as mensagens que os nossos internautas mandaram para nós relativamente a esta questão de relacionamentos versus pressão familiar. A primeira diz que tudo começa no seio familiar, são alvos de pressão familiar e, como não basta, a sociedade também vai pressionar essa mulher de modo a engravidar já devido ao tempo em que essa pessoa se encontra casada. As pessoas estão acostumadas a fazer o que os outros querem. É verdade, o ponto aqui principal é o final. As pessoas estão acostumadas a fazer o que os outros querem. Isto porque por falta de posicionamento? Não. Sim, também. Posicionamento. Posicionamento e também esse negativismo de não querer chocar, não querer não querer contradizer, porque não quer estar no meio em que as pessoas lhe vão olhar mal. Eu costumo dizer o seguinte: quando tu omites uma opinião sobre uma situação que estou a viver, não significa que tu és faltadora de respeito ou te falta o respeito para não. É a tua vida. A tua opinião, quando condiciona ou afasta as pessoas, saiba que aquele meio teu não te pertence. Porque uma pessoa inteligente, uma pessoa que respeita os limites, uma pessoa tolerante, é aquela pessoa que sabe ouvir. É aquela pessoa que sabe ouvir. Tu estás a opinar sobre a minha vida, tu tens de saber aquilo também que eu quero. Muitos têm medo, não. Eu concordei porque eu não queria chocar. Choque é sobre a tua vida. Tá certo. Pode chocar à vontade. Boa, vamos ver mais outra mensagem e vamos comentar assim resumidamente. Na maioria dos casos, as pessoas sofrem pressão a partir do seio familiar. Exemplo, casou há 3 anos e ainda não há filho. A família começa a perguntar, minha nora, é como nada? A pressão começa no seio familiar e depois vem a pressão social dos colegas, amigos e principalmente dos vizinhos. Até que ponto, Batista, também os vizinhos têm que interferir na vida no relacionamento de um casal? Ou seja, pós-casamento, há um tempo determinado para que o casal comece já a procriar? Resumidamente, ainda temos mais mensagens para ler. Deve sim, mas independentemente, isso vai depender muito
das tradições de cada família, porque é uma coisa muito importante na vida. E quando a colega estava a falar, estive a ouvir atentamente, eu queria só dar um auxílio. Autoconhecimento é muito importante. Autoaceitação e autoconhecimento é muito importante. É muito importante. Boa, vamos ler outra mensagem. Nós africanos temos muitos problemas. A família e vizinhos gostam de fazer cobranças sem saber da realidade do casal. E não só ninguém é obrigado a ficar com alguém por conta de outrem. Vamos ler outro print, também vamos comentar só, depois de lermos todos. A primeira pressão vem da família, depois dos colegas, amigos, etc. Outra mensagem. Olá, Mauete, eu sou apreciadora deste grande programa. Sobre o tema, a pressão vem normalmente do seio familiar, que depois prolonga-se até ao nosso local de trabalho. Quando notam que és casada ou vives maritalmente e não tens filhos, aí começam os maus olhares, especulações, que levam as mulheres a procurarem tratamentos inadequados para se verem livres destes problemas. Essa mensagem fez-me lembrar uma situação que eu recebi, por acaso é de alguém muito próximo a mim, não é, porque crescemos no mesmo bairro. E eu não sabia. Só quando as coisas começaram a dar bom e apertar, essa pessoa teve a coragem de se abrir e falar. Casou, não é? Estava aí com seu marido, um carrinho, um bom emprego e tudo bem, lá no bairro está tudo fixe. Não estava a ter filho, não é? Porque essa de não ter filho tem muitos fatores. Nem sempre é porque você é estéril. Não. Nem sempre é porque o marido não faz. Não. Além de, estou a falar em termos de saúde mesmo, da mulher ou do homem. De tanta pressão que essa jovem sofreu, ela recorreu ao tratamento inadequado, que conforme as mensagens, a mensagem não tradicional, mas foi um consultório, afinal que era de um malabarista que nem sequer era um doutor, que cobrou o olho da cara, que ela teve de vender tal que não devia para fazer esse tratamento para conceber. Quando conta de que foi burlada porque esse nem era doutor, o caso está em tribunal. E o tribunal absolveu o culpado e está maluca atrás da... Sim, criminoso mesmo, é um criminoso, porque ela não é a única pessoa, é um grupo de mulheres nisso. É um grupo de mulheres nisso e há prova mais de 200 mulheres a reivindicarem sobre isso, não é? Muito bem, tradicional. Convencional mesmo, tipo, não. Eu faço... Eu só não sei o termo certo como chamar esse senhor, porque doutor ele não é. Já se provou por mais. Tem uma clínica. Tem uma clínica bem constituída e não sei lá o quê. Não é tradicional. Está bem constituída e nunca deu certo com nenhuma mulher. Entende? Então, eu criei uma empresa. Eu vou pegar as pessoas próximas a mim de confiança. Eu sou influente. Uma pessoa que influencia. Até um ponto que eu posto no meu perfil é partilhar. Então, se chegar no meu perfil e dizer: pessoal, sigam a Mauete, ela faz esse tratamento, acho que não vão seguir, todo mundo que me segue vai para ti. Porque é a NASA que fala. A minha palavra tem poder, por isso é que eu digo, todas as pessoas que têm o poder de influenciar na internet não podem sair por aí falando qualquer coisa. Há mesmo muito. As pessoas acreditam, é perigoso. Sim. Eu saio daqui e digo: essa é a Mauete, é uma doutora que faz milagres assim, assim, assim. Tu vais ver o número de mensagens. Porque na verdade há muita gente oculta, desesperada. Exatamente. Até surgir o seu suposto Deus, vai expor o seu problema. Estamos mesmo já a ficar sem tempo, mas antes não vamos terminar o programa sem os meus convidados responderem a estas duas questões. Eu vou direcionar uma a cada convidado aqui presente. A primeira vai ser ao Batista. Batista, quando é que, ou seja, o que o casal deve fazer, ou seja, perdão, a pressão familiar atrapalha o relacionamento de um casal? Se sim, o que é que o casal deve fazer? Atrapalha sim. O casal deve ter aceitação. Deve aceitar-se. Eles devem aceitar e terem determinação. Ok. Nasa, o que é que a pressão familiar pode causar? Assim mesmo já é pressão familiar causa muitos problemas. É nessa pressão que vai causar a separação do casal. E um outro vai dizer: porque a tua família está a dizer que tem que ser assim, você nem pensa em mim, tens que fazer, vai então manter com a tua família.
Ok? Sem falar das questões psicológicas que serão mexidas aqui. E é isso, né? Muito obrigada então aos meus convidados, Batista Constantino, muito obrigada, que é orador no caso, muito obrigada pela disponibilidade. E a Nasa Vidal, que é influencer digital, também gratidão por fazer então parte desta uma luta de conversa. Okay? E quanto ao nosso telespectador, gratidão é a palavra-chave a ser feito. Obrigada mesmo por se manter deste lado e acompanhar o nosso programa durante uma hora. Espero então que o tema que foi aqui debatido ele tenha anotado aqui os conselhos, as opiniões dos nossos entrevistados que falaram e muito bem. E nós ficamos por aqui, mas continue ligado até TV Jovial. Se não me segue, siga-nos já, inscreva-se, ative o sininho de notificação para não perder absolutamente nada. Ficamos aqui, beijinho de luz e tchau, tchau.